Ricardo Portillo. Ele é um profissional renomado na área de Oracle aqui, de hack, e ele se identificou na mesma hora em suprir essa lacuna que ficou aí da palestra do Shaw, e que eu acredito que vai ser feita com a mesma competência, mesmo nível que a dele, tá? Então, assim, eu sinto muito por não ter a palestra dele, mas eu acho que vai ser muito bom também. A gente recebeu o Ricardo aqui. Ele é integrante e participante ativo das listas de Oracle. Então, palavra para o Ricardo. Boa tarde a todos. Calma, pessoal, já está acabando, tá? Falta um pouquinho. Bom, se a palestra está encaixada agora, lembre-se que não é culpa minha e vocês podem preencher o cupom, tá? Se vocês já estiverem gostando. Nós vamos falar aqui do tema de hack. Hack é um tema muito importante hoje em dia, todo mundo de Oracle quer saber de hack. Nós vamos falar de load balance hack. Mas por que load balance hack? Eu já instalei o hack, já tenho 2 máquinas, 3 máquinas, já está em load balance. Não está. Pode estar utilizando o FreeBOW, mas load balance não está. Quem tem medo de hack? Quem já viu um hack mal configurado, mal utilizado, houve um cliente com ressaca de hack. Ressaca de hack é quando tem uma migração de uma semana, tem um downtime de 20 horas, migra para o hack e o cliente não tem o resultado esperado. Okay? E o cliente não tem o resultado esperado. Por que isso acontece? Você vê que o cara está utilizando o load balance, né? Ele tem 2 rodas, se não tivesse 2 rodas ele caiu para um lado. Por que o hack não traz o resultado esperado sempre? Hack e cluster na tecnologia atual, de um modo geral, qualquer tipo de cluster, funciona como se fosse um amplificador de som. Amplifica sons ruins e amplifica sons bons. Se sua música é boa, você vai ter música boa alta. Se sua música é ruim, você vai ter música ruim alta. Então não adianta, se você, eu não gosto de banjo, não sei se alguém gosta aí. Se você é o Saddam Hussein tocando banjo no tribunal, não adianta aumentar o volume da sua música, não vai melhorar. Tem algo fundamentalmente errado com a sua música. Por que acontece isso com o hack? Eu tenho uma notícia ruim para vocês. Quem não sabe, o hack não faz sua aplicação ficar mais rápida. O hack faz sua aplicação ter um maior poder de processamento, uma maior capacidade. Da mesma forma que aqui na Fiat nós temos 3 elevadores. Eu não desço mais rápido porque tem 3 elevadores. Mas se todo mundo aqui pegar e descer usando os 3 elevadores, todo mundo chega mais rápido lá. Da mesma forma, uma operação simples em single instance, ela necessariamente será mais rápida do que uma operação feita em hack. Também da mesma forma, uma mulher leva 9 meses para dar luz. Não adianta você pôr 9 mulheres que não vai dar luz em um mês, uma criança. Mas se eu tiver 9 mulheres, você pode ter 9 crianças em 9 meses. Por que uma operação em single instance é mais rápida do que uma operação simples em hack? Quando um cliente faz uma solicitação para uma instância, ela precisa perguntar para todas as outras instâncias do cluster quem é o dono daquele bloco que está sendo alterado ou daquele recurso que está sendo utilizado. É ligeiramente mais lento, mas é mais lento. Uma operação simples, exceto se envolver paralelismo, não será mais rápida em hack. As operações em conjunto serão mais rápidas, terão uma vazão maior. Isso acontece também, esse tipo de contenção, em níveis menores do Oracle. Por exemplo, no nível de uma tabela, de objeto. Se você tem uma tabela única, se você tem uma tabela onde ocorrem 2 operações de insert ao mesmo tempo, e só tem uma free list, ocorrerá uma contenção nessa tabela. Um fará o insert e o outro vai esperar. Da mesma forma, em um hack, se um fizer um update em um bloco, aquela instância será dona desse bloco, fará o update, e a outra instância irá esperar. Isso é mais grave ainda em hack, porque a latência do interconnect certamente será mais lenta do que a latência
vez dá direto para a memória. No caso de hack, aqui é uma tabela, mas no caso de hack, imagine que vocês têm uma aplicação de uma locadora de veículos. O correto seria particionar essa aplicação, fazer o load balance dela em dois nós do hack. Por exemplo, a operação básica de um aluguel de veículos é a retirada do veículo pelo cliente e a devolução do veículo pelo mesmo cliente alguns dias depois. Então, se no hack você separar em um nó a operação de retirada dos veículos e no outro nó você coloca a operação de devolução dos veículos, dessa forma as duas operações não estarão concorrendo. Se vocês pensarem bem, toda aplicação que vocês encontram por aí é logicamente particionada de alguma forma, como esse exemplo do aluguel de veículos. O DBA que está no configuro hack precisa trabalhar junto com o desenvolvedor, junto com quem conhece a aplicação e modelo de dados, para particionar essa aplicação logicamente, dividindo elas em nós. Esse é o load balance do hack. Não confundam o load balance do hack com a disponibilidade que o hack oferece. Essa disponibilidade sempre tem outra. Se um nó cair, você tem outro. Nós vamos falar das duas questões aqui nessa palestra, porque elas são praticamente a mesma coisa. Tá? São as mesmas configurações que você chega a um failover, para ter uma disponibilidade, e a um load balance, para particionar a sua carga. Sopa de letrinhas. Toda feature do Oracle vem com algumas letras novas, inventadas pelo marketing, inventadas pelos técnicos, mais tempo. Antes de prosseguir na palestra, vamos olhar alguma dessas letrinhas aí para vocês já irem se acostumando. Sigla é bom da pergunta no final, né? Conceito de failover e load balance. Failover significa que você tem uma operação aqui nessa instância, essa instância falhou, você pode utilizar outra instância. Para isso é o failover. E load balance é a operação dividida em uma ou mais instâncias. Serviços. Embora o conceito de serviços exista no Oracle desde o Oracle 8, ele pode só ser utilizado como load balance a partir do hack do Oracle 10. Tá? Serviços é essa forma de particionar sua aplicação de forma lógica, a retirada dos veículos e a entrega dos veículos. Você particionaria o Oracle como serviços, que eu vou mostrar mais, o serviço de entrega e o serviço de retorno. Quando vocês instalam o Oracle 9, 10 e 11, já com o padrão, quando vocês olham no lista, vocês veem a instância tal, serviço RCE, tem duas instâncias, tem uma instância. Quando você instala o Oracle 10, você já está usando os serviços, um só, mas você está, não adianta nada, mas você está usando. CLB, quando você estiver olhando a documentação do hack de High Available, vocês vão se encontrar com essa sigla. Significa Connection Load Balance, que é o Load Balance partindo de conexões. Algumas conexões para cá, outras conexões para lá. High Available Framework. Não é exatamente um framework programável ou algo palpável, ou nome marketing, que a Oracle tem um conjunto de características do Oracle que fazem ele ter alta disponibilidade. Lembre-se que alta disponibilidade não quer dizer total disponibilidade. É alta, não é total. RPC, Runtime Connection Load Balance, quer dizer o número de balance da conexão enquanto a conexão está ativa, está conectada e está em uso. LBA, Load Balance Advisor. Não é um advisor como tem o Enterprise Manager, o SQL Advisor, etc., tá? Que vai te ajudar a fazer alguma coisa. Esse é um algoritmo que foi implementado apenas no hack 10.2 na frente, o 10 não tem, e faz o balanceamento de carga ser mais inteligente. É meramente um algoritmo, você não utiliza ele. É só algo, uma letrinha que vocês vão ver por aí. VIP, Virtual IP Address, né? Que existe antes, mas é obrigatório apenas nos hacks 10.1 para frente, que funciona da seguinte forma: você tem a máquina 1 e a máquina 2. A máquina 1 tem o IP1 e a máquina 2 tem o IP2. E o hack, a máquina 2 cai. A máquina 1 automaticamente assume o IP1 e o IP2. Você deu um TLS pelo IP, vai encontrar as duas. O IP é virtual, não é real. Ele poupa o cluster e pode trocar elas de máquina para máquina. E o QRV,
que é a instalação de hack mais encontrada por aí. O cara instala e que o hack se vire. Dá graças a Deus que está funcionando, está conectando as duas, emite a nota dele e vai embora. Existe desde a 703, né, que é quando foi inventado o OPS. Mais sopa de letrinhas, vamos anotando. TAF, Transparent Application Failover. Não é novo, existe desde o Oracle 8.1.5, embora não funcionava bem, mas existia. E é o client-side failover. Você tem que configurar no cliente como que acontece o failover. Você vai para cá, você vai para lá. Tá? Só funciona com o OCI. Se é uma aplicação em C sem usar o OCI, não ia funcionar. FAN, Fast Application Notification, surgiu no 10.1. É um mecanismo de publicação de eventos sobre o que acontece nos serviços. O serviço caiu, o serviço está melhor, o serviço está disponível, o serviço está disponível. É algo que você pode utilizar fora do hack na sua aplicação e a gente vai mostrar. Tá? É apenas um meio de se publicar eventos sobre os serviços que você tem no cluster. Funciona com ACI, Java Client e .NET, utilizando ADP.NET. ONS, Oracle Notification Services. Se vocês instalaram o hack, o ONS também instalado junto, né? E é um mecanismo que é utilizado pelo Clusterware para ler eventos lá. O Clusterware usa o ONS para pegar se o serviço está bom, se o serviço está ruim e mudar eles entre os nós. Não é apenas no Oracle que isso acontece. Vocês estão vendo que existem várias camadas intercambiáveis que são utilizadas para ocorrer o load balance no failover. FCF, Fast Connection Failover, que surgiu a partir do 10.1, que usa o FAN e usa o ONS. Ele pode ser instalado com uma application server. O WebLogic já vai funcionar, eu sei que funciona. Mas aí você precisa instalar o ONS, que é uma parte do Clusterware do application server. Funciona no nível de hack ou com Java, JDBC e Connection Pool. Esses dois slides foram alguns conceitos de letrinhas, só para a gente seguir adiante. Failover. Failover é usado em casos como esse. Você tinha 2 máquinas, 3 máquinas, não tem mais uma, vai utilizar as que restam, né? Até conseguir recuperar ela. O conceito de failover é simples, passa a utilizar uma conexão, passa automaticamente a usar uma distância. E finalmente código. Esse é o famoso DNS Names. Esse é um exemplo da configuração padrão quando vocês instalam o hack, larga o hack lá, o DNS Names padrão que aparece para vocês vai ser parecido com esse aqui. Explicando, e se vocês usarem já o 10.1, tá? 10.1 ou 10.2 para frente, vai ser assim. Tem um load balancer ali em cima que você liga ou desliga. Esse load balancer, que é o client, funciona de forma aleatória. Às vezes ele pega um, às vezes ele pega outro, às vezes ele pega o outro de novo. Na verdade, essa cláusula load balance igual a 1, vocês não precisam colocar. Se vocês colocarem mais de um servidor no seu DNS Names, o load balance já está ativado. Só desativa se você colocar off. Mas eu prefiro colocar aqui para ficar mais claro. O failover, diferente do load balance. Se você tem um, você tem outro. O failover não funciona de forma aleatória. Ele tenta o primeiro e depois tenta o segundo. Também failover default, você não precisa colocar aqui. Tá? Só que o problema do failover é que você precisa configurar ele corretamente. O failover de client-side, existe desde o ano, foi criado no server-side porque o client-side tem um problema. Essa escolha aleatória utiliza um algoritmo que utiliza uma faixa de tempo um pouco grande, relativamente grande, assim, um pouco mais de meio segundo. Então, se o seu sistema que você tem ele tiver essa ocorrência de long storms, por exemplo, 100 conexões conectando ao mesmo tempo, é muito provável que essa escolha aleatória vá para o mesmo lugar. Porque se tem muitas conexões juntas, esse aleatório não é totalmente aleatório. Foi para o mesmo lugar e você não tem load balance real. Mas o mais importante que vem na configuração da DNS Names são os retries e o delay. Retries é quantas vezes ele vai tentar o primeiro servidor até tentar o segundo.
E o relay é o número em segundos de quantas vezes demora cada tentativa. Só que o padrão aqui são 15 vezes 20 segundos. 20 vezes 15 segundos. Dá tempo de olhar o período todinho. Se um nó do cara cair e levar 4 minutos para voltar, ele já tem que procurar emprego. Então isso aqui tem que ser configurado de uma forma que dê pouco tempo para ir para a próxima instância, mas você tem que ver que sua rede, seu interconnect está bem. Não adianta colocar um segundo zero tentativa se você tiver uma falinha no interconnect, já está em failover, já foi todo mundo para o outro nó. Do failover mode, ele precisa ser configurado. Se você colocar failover on ou deixar o default e não configurar o modo, o failover não está ativado. Você tem que especificar qual é o modo dele. Type igual select. Você pode utilizar o tipo de failover mode session ou select. O mais normal é o session. O que é o failover session? Você tem a sessão conectada nessa máquina, ela pegou fogo, a sessão é reconectada naquela máquina. O DDL que ele estava fazendo, o update, delete, insert, que ele estava fazendo naquela máquina, é feito o callback e depois é iniciado novamente aqui. Se ele está no meio de um select, é abortado, o select começa novamente na segundo nó. Esse é o tipo session. O tipo select, o DDL também da mesma forma. O DDL que você tem é abortado, feito o rollback, vai para outra instância e reinicia. O select que você está fazendo continua de onde você parou. Então, se sua aplicação tem uma característica que tem selects muito longos, de 1 milhão de linhas, por exemplo, você deve usar o tipo select. Claro, there's no free lunch, não tem almoço grátis. Vai ter um pouquinho de carga mais de CPU você usar o tipo select. O tipo select, você está numa instância, selecionando 1 milhão de linhas, selecionou 400 mil, cai no nó. Ele continua das 400 mil no outro nó. Esse é um outro tipo de failover também utilizado no Emp Hack, que é utilizando diretamente o BIP, o endereço BIP. Dessa forma, os retrais do delay, na verdade, não são utilizados, porque se um nó cair lá no hack, o IP dele já passa para o outro, então ele está tentando um. Só que o 1 caiu, ele antes de tentar no 2, ele vai tentar novamente no 1, e o 1 já subiu de novo magicamente no 2, e foi trocado o IP. Então também é uma forma de se fazer load balance com o client. O mesmo load balance se fazendo pelo server side, que é usando serviços, vou explicar um pouquinho mais para frente. Essa também é boa pergunta. Veja só, aqui o que tinha no client side, method basic, type select, estou configurando diretamente para o serviço na instância, configurando os retrais e o delay. Os 180 tentativas de 5 segundos dá tempo do cara fazer até a entrevista. Isso aqui precisa ser configurado certo. Falando de failover, agora vamos falar de load balance. Nós estamos só de falha da instância. Agora sim, de carga. Load balance é a carga particionada entre os nós de forma justa. Que o trabalho vai um pouco para um, um pouco para outro. Por exemplo, no exemplo aqui, uma pessoa carrega a cerveja e a outra também. O load balance server-side utiliza muito FAN, que é aquilo que eu falei, que são os eventos publicados pelos serviços e como eles estão. Os FANs podem ser usados, além do cluster, podem ser utilizados como a CIF, JDBC Client ou ADP.NET. Outras aplicações podem usar o FAN para outros fins. E existem também os FAN Server-Side Calls, que é utilizado pelo Enterprise Manager, que são aqueles alertas do Enterprise Manager. O serviço ocorre quando a gente toma o serviço, o FAN publica para o Enterprise, para o repositório do Enterprise Manager, o serviço está com 40% de lentidão, e você vê na telinha do Enterprise Manager. Aquilo ali são FANs por trás. Outros usos do FAN que eu já fiz já. Além de ser utilizado pelo cluster, High Availability Framework, da Oracle, você pode utilizar ele para log,
gravar um log de como estão os seus serviços, como estão suas instâncias, para usar a DBA. O FAN ele vai para um arquivinho que manda um e-mail, o TR manda um e-mail para o DBA, abrir chamadas no sistema web, iniciar outra aplicação, mudar a resources plan, que é muito interessante, vamos falar depois, e trocar o serviço para outra instância, a instância preferida. Para habilitar as APIs do FAN, se você está usando CI, você não precisa fazer nada, você já está usando FAN. Se precisa fazer JDB, se você está usando uma aplicação em Java, precisa fazer tudo isso aí. Iniciar o ONS Application Server, instalar ele lá no WebLogic que você tem, adicionar o ONS.jar.spec, que aí já não é uma parte. ODP.dev também você precisa fazer uma série de passos para isso. Precisa ajustar um parâmetro no Oracle e a sua string de conexão precisa ser específica para isso. O FAN é utilizado pelo Load Balance Advisor, que é o algoritmo do Oracle que é para fazer o Load Balance server-side. O Load Balance Advisor pega os eventos FAN, lê eles e faz as seguintes perguntas. A diferença de poder de processamento entre os nós pode haver, um pode ter 8 CPUs, um pode ter 4, o I/O pode ser mais rápido em um lugar ou pode ser mais rápido no outro. Essas perguntas são nessa hierarquia, tá? Que o Load Balance Advisor se faz para decidir se uma sessão vai para um lugar ou vai para o outro. As sessões bloqueadas no momento com sequência de lanes, alguma falha ocorreu em algum nó que pode impedir o processamento de continuar, e as services competindo por recursos, e esses serviços têm uma prioridade diferente para completar seus trabalhos atuais. Serviços. Os serviços são a divisão lógica da aplicação de vocês. Você, o real load balance do hack, o poder do hack só é atingido quando você estiver utilizando os serviços. Senão você não vai estar utilizando hack. Não vai estar utilizando o load balance dele. Particionando sua aplicação de forma lógica, por exemplo, a retirada dos veículos e a entrega dos veículos, você manda o usuário lá que faz a reserva, coloca no TSN para utilizar esse serviço que vai para essa instância e aqueles para utilizar outra instância. Configurando que se aquela instância, a primeira instância, ficar fora do ar, ele passa para a segunda automaticamente. Os services podem ser configurados de várias formas. Por exemplo, o DBCA, de forma gráfica mesmo. Não precisa instalar o banco com o DBCA. Um banco já existente, você configura os services. Se você abrir o DBCA, você vai ver que tem configura em databases lá, você pode configurar um serviço, adicionar ou tirar serviços dele e adicionar instâncias. Por exemplo, aqui no exemplo, você tem um banco de dados, que é o DB2 RAC 1, e você tem 3 serviços configurados, Service 1, 2 e 3. Por exemplo, o Service 2, veja que ele pode utilizar as duas instâncias como preferida, ele deve usar as duas como preferida. Você pode configurar uma, por exemplo, que a primeira seja preferida e a segunda esteja disponível. Quer dizer, ele prefere usar a primeira. Se não der, ou se a primeira estiver ruim, ele usa a segunda. E você pode configurar para ele não utilizar uma instância. Fala, não usa de jeito nenhum essa instância. Por exemplo, uma aplicação LTP, de faturamento, fala, não, essa instância vai ficar só para o faturamento. Nenhuma aplicação mais pode utilizar ela, para não interferir. Ou seja, RH pode esperar, contabilidade pode esperar, mas o faturamento não pode. Você configura isso no service. Os services também podem ser configurados quando você usa hack pelo utilitário do cluster Service Control, SRBCTL. Lá você adiciona os serviços, inicia para eles, troca de nós. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu coloco o sistema OLTP, o serviço OLTP, que é o mais importante do cliente, eu coloco ele para usar duas instâncias e, se precisar, usar outra. O Decision Support System, que seria um sistema BI, eu falo para usar a terceira, olha lá a minha, mas se der um problema, ele pode usar a primeira e a segunda.
E o Ed Hoc, que são os desenvolvedores lá que estão fazendo o Stellite derrubando ele, usa só a terceira e talvez a primeira e a segunda. Eu acho que não devia nem deixar a primeira e a segunda, devia deixar só a terceira. Nesse exemplo, depois eu inicio o serviço do cluster, né, pago ele. Você precisa ter mais um comando que é o enable, que eu coloquei aí, que é para deixar aquele serviço ativo no cluster. Se o cluster cair, ele sobe o serviço de novo automaticamente. Services em load balance também tem mais algumas configurações. Você pode configurar que o serviço, as suas conexões que estão vindo do sistema OLTP, elas devem ter uma prioridade de tempo ou de vazão. Por exemplo, em Decision System, eu iria dizer que nós precisamos de uma vazão maior, mas o OLTP diria que teria que ser feito em um tempo menor. O Connection Load Balance também são conexões curtas ou conexões longas. Então, se o seu sistema tem uma característica de conexões longas, você também avisa isso para o LDA tomar a decisão correta e mandar as conexões de um lado para o outro. O LBA também utiliza as métricas, né, para decisão longa. Session conta quantas sessões tem cada instância. O número de conexões que estão esperando para rodar nessa instância. E short goodness by service, que eu não lembro o que é. Outra maneira de se configurar os serviços tem o DBCA, tem o Service CTL e também pode ser diretamente pelos packages, que é o Modify Service ou o Edge Service. No exemplo aqui de novo, eu pego o Ed Hoc, digo que ele tem uma característica de longas conexões, o Decision Support System, que tem uma característica de conexões curtas, e tem uma preferência por tempo de serviço, e o sistema LTP tem uma preferência por vazão e são conexões curtas. Ou seja, dessa forma, você configurando sua aplicação corretamente, você vai ter a vazão esperada no RAP. Além dos serviços, para você utilizar o poder real do RAP, você tem que usar o Resource Manager, que é um recurso totalmente subutilizado do Oracle. Pode ser utilizado em single instance. Sempre eu tenho clientes que eles têm os problemas que são resolvidos, podem ser resolvidos com o Resource Plan Manager, eles conhecem o Resource Plan Manager e não usam. Ele pode ser utilizado até em single instance para resolver os problemas de vocês. Permite que vocês particionem os recursos que vocês têm na instância da forma que vocês quiserem. Então, além de você separar para nó 1, nó 1, nó 2, nó 3, dentro do nó 1, você separa. Esse usuário pode usar 80% de CPU, esse usuário pode se conectar mais 10 vezes por regra, 10 sessões de cada vez, e pode usar só 20% de CPU. Se sobrar CPU no primeiro, o segundo pode utilizar. O Plan Manager, para vocês terem uma ideia da flexibilidade, vocês podem separar as conexões de vocês pelo usuário do Oracle. Você fala assim, mas todo mundo conecta com o mesmo. Pelo Service Name, que é utilizado no RAC, pelo usuário da máquina que vem, pelo programa. Se o cara usa SQL Plus, ele tem uma prioridade menor. Pela máquina que vem, pela combinação de módulo mais ação do módulo, por exemplo, o cara fazendo select do Toad tem uma prioridade menor. E a combinação de serviço e módulo, serviço tal, só que fazendo tal ação tem uma prioridade maior. E você pode controlar os recursos de CPU, número de sessões ativas, paralelismo. Geralmente se configura paralelismo, se deixa lá 180 conexões paralelas possíveis e larga lá quem conseguir pegar primeiro ganhou. Não, você pode falar que quem pode usar paralelismo são apenas os usuários de BI. É apenas quem vier com o nome do usuário do BI ou da máquina do diretor. Só eles que podem usar paralelismo.
E no 11G você pode limitar por I/O também. Tá? O usuário então pode até fazer coisas, mas ele só pode usar tanto de carga de I/O. Mais que isso, a conexão dele não funciona. Ele precisa se virar em usamentos. Aí é mais um exemplo de configuração do Resource Plan Manager, e é o mais usado, é separar os developers para o lugar que eles merecem. Primeiro você cria um grupo de consumo, eu criei um mapeamento, falando que quem logar com o usuário Scott vai para o grupo de consumo Developer Group. E depois eu falei que o grupo, dentro desse planejamento, quem é do Prod Group tem 80% de CPU e quem é developer tem 20%. O cara vai vai fazer o que ele quiser, mas só 20% de CPU. Se seu sistema, se seu Oracle Enterprise tem 8 CPUs, ele vai só usar 20% delas. Se tiver só uma CPU, ele também particiona. Ele só vai usar 20% dos ciclos possíveis. Perguntas? Esse é para desanimar ninguém não perguntar nada, né? Mas é isso, pessoal. Tá? Eu tenho trabalhado bastante com hack e bastantes clientes. Dificilmente eu vi um hack que eu já encontrei bem configurado. Ninguém usa serviços corretamente. Ninguém usa Resource Management. E o cliente instala o hack e acha que vai ficar mais rápido. Lembrem eles, hack não fica mais rápido. Ele te dá mais poder. Só isso. Bom, primeiro gostaria de agradecer toda essa consideração que você teve, disponibilidade de ir ao evento, participar e colaborar com a gente. Espero ter você participando com a gente mais vezes. Tá? Eu vou sortear o livro, né? Só um segundo, pessoal. Antes de você fazer as perguntas, quero dar a palavrinha para o Aldo da Provite. Ele quer falar um pouquinho com vocês. Pessoal, de novo, você que está respondendo na hora do professor, qual é esse, né? Ninguém é perfeito, mas tudo bem. Como que é seu nome mesmo? André? Vem cá, André. Pessoal, pela atitude do André, e a gente percebeu que ele estava nervoso na hora da resposta, ele acabou confundindo um pouco o conceito de BI e de CPM. Tivemos uma reunião ali fora e a gente decidiu presentear, no caso do André, com uma das vagas do nosso workshop. Tá bom? Pelo seu interesse na área de BI. Só um segundo, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo? Vale tudo para DG. Está escrito ali 11G porque foi o único slide que eu achei para colocar no fundo. Coisa que eu não entendi. Eu tentei apagar, mas não consegui, não. Tem nada. Mas tudo isso que eu falei 10-2, tá? Você dizia que o problema é interconnect, o administrador dizia que não era. Não era por aí? Existe maneira de provar sim que o problema é interconnect. Eu já tive esse problema, já provei. Tá.
Praticamente todo problema de performance que você tiver, inclusive nesse caso do Hack Interconnect, você prova ele com as rates, com a Oracle Rate Interface. Se você fizer um select, por exemplo, você faz uma sessão para fazer uma consulta do Hack demorada, aí você vai olhar a session rate daquela sessão, você vai ver que ela vai estar esperando pelo Interconnect, vai estar escrito lá, Wait for Interconnect. Aí você pode ver que o sistema todo vai estar mais esperando por isso. Dessa forma você pode provar, falar, olha só, seu Interconnect está trabalhando mal, ou não está 1 gigabit, está 100 megabits, ou tem o seu switch está ruim. Com as rates você pode provar isso. Lá no meu blog ali que está, eu coloco umas consultas básicas das rates que dá para você verificar isso. Tá? Dá uma procurada por rate de cluster, você vai ver as rates do Interconnect lá. Agora, a configuração normalmente é feita com o switch ou é feito cabo cross? Não funciona com o crossover. Porque a Oracle funcionaria, mas a Oracle bloqueia o funcionamento por crossover com a desculpa deles que é que se queimar uma placa de rede, pode queimar a outra placa de rede e os dois nós estão disponíveis. Então, ele funcionaria, mas se você tentar não vai dar certo, ele falar que não vai achar a rede. Não, mas é porque quando eu configurei e o pessoal da ação foi lá e tal, eles botaram o cabo cross e tá, até hoje funciona o cabo cross. E esse é o outro motivo que a gente saiu na cacetada lá, porque eu pedi o switch, eu li várias vezes e tal. Mas o transfer não funciona no crossover. Funciona? 10 não. Vamos lá. Eu testei, o select saiu de um lado, pagou e continuou do outro. Aí ficou bom. Manda um e-mail para o terceiro e-mail lá que eu vou te mandar a documentação que tem isso. Não, eu vi até no Metalink que não é suportado o cabo cross. Eu falei isso para ele. Mas, assim, tem funcionado, sabe? A gente testou, quando eu implementei isso, funcionou dessa maneira. Só, igual você falou, tem hit, set, tem net, não funciona, faz o rollback. Mas o select continuava. Será que o pessoal fez algo no Solar? Você pode achar que o crossover não é crossover? Realmente não sei como falar. Porque no Metalink está lá, depende do que você falou, não pode, o não vai funcionar. Às vezes o cara fez alguma opção. Precisa fazer uma pergunta. Mais perguntas antes de eu fazer pergunta? Ganhar repetido. Então vamos lá, o que significa FAN, F-A-N? Mas a explicação dele é a notificação do Oracle, poder desafiar, poder fazer as telas, coisa. Peraí, ó, eu vou olhar quem levantar a mão primeiro, eu vou apontar para o cara e o cara responde. Responde outro, senão aí você perde. De sigla também, o que significa TAF? Cara, ele levantou. Só levanta a mão, vocês conseguem só levantar a mão? Ele levantou e ele respondeu. Para quem serve? Quando ele vê que o serviço caiu, ele avisa a aplicação para se conectar no outro. Que versão que ele surgiu? Que versão? Tem que tirar foto, gente, porque a Altabooks, ela que manda esse link pra gente. Se a gente não comprovar que tá sorteando aqui, eu vou achar que chegou pra casa. Eu gostaria de levar pra minha casa, mas não posso. Mais um pra SQL, aquele que ganhou R$880 vai custar. Para utilizar FAN, não, chega sigla. Não, sigla, bem fácil. Vou ficar olhando, quem levantar primeiro ganhou. O que significa hack? Ele, dá no fogo. Aqui. Beleza.